see this. Bom, a FGF me proporcionou muitas coisas, mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no 5º semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula. Foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. E sempre que perguntam, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá, no programa Destaque desta semana vamos conversar com a doutora Vera Leitão Cardoso, professora adjunta da Universidade Federal do Ceará, membro do programa de pós-graduação em enfermagem da UFC, tendo pós-doutorado no Canadá, atua como parecerista de alguns periódicos, entre eles Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, Revista de Saúde Pública, Texto e Contexto, Enfermagem, editora da Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste. Tem artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, coordena projetos de pesquisa na área da saúde da criança, tem experiência na área de enfermagem, atuando principalmente nos seguintes temas: enfermagem, enfermagem neonatal, clínica cirúrgica e obstetrícia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Doutora, a senhora realizou o seu pós-doutorado no Canadá. Fale sobre essa experiência e a importância dela. Bom, a minha experiência no Canadá foi uma experiência em que constitui-se um marco até para o meu desenvolvimento profissional e, por que não dizer também pessoal, devido ao conhecimento e o intercâmbio entre cultura brasileira e a cultura canadense, mais especificamente na região da província de British Columbia, na cidade de Vancouver. E em relação à enfermagem, acreditamos que o fato de você poder vivenciar a prática da enfermagem num país desenvolvido nos traz reflexões para que nós possamos a cada dia avaliar mais a nossa prática como enfermeiros e como professores dentro da academia, visando a melhor e maior formação de acadêmicos de enfermagem e disciplinas afins no estado de Ceará. O teste infantil de avaliação de desenvolvimento neuromotor é composto de 4 partes. Comente essas partes. Na verdade, com o meu trabalho, o desenvolvimento dessa pesquisa na cidade de Vancouver, o principal objetivo foi trazer uma contribuição envolvendo a avaliação do desenvolvimento neuromotor da criança, onde lá, como frutos dessa pesquisa, desse estudo, desse intercâmbio com a escola de enfermagem da Universidade de Vitória, nós conseguimos trabalhar 2 instrumentos de avaliação neuromotora da criança, na idade entre 0 e 18 meses de idade. O teste neuromotor infantil de Harris, que foi o título em português, após a tradução que nós fizemos, que o título original em inglês é Harris Infant Neuromotor Test, e a AIMS, que é a segunda escala, que é Alberta Infant Motor Scale, e que finalizou com o título em português de Escala Infantil Motora de Alberta. Tá? O HINT, que seria Harris Infant Neuromotor Test, ele é formado por 4 partes, e nessa primeira parte, o que nós buscamos em termos de informações importantes para que nós possamos embasar o nosso cuidado e a nossa assistência com essa criança.
Primeiro, nós buscamos ver o perfil dos pais, em termos de nível de escolaridade, a questão socioeconômica, a questão salarial, a questão da raça, a questão do estado civil. E também buscamos a parte de como a criança nasceu, quais foram as condições de nascimento dessa criança, se essa criança nasceu saudável, se ela precisou ser internada em unidade de terapia intensiva neonatal, ou se ela não sofreu nenhum tipo de terapêutica. A terceira parte envolve uma entrevista junto aos pais, composta de 4 questões simples, em que envolve a percepção dos pais, do principal cuidador, não exatamente dos pais, mas daquela pessoa que cuida daquela criança diariamente, buscando identificar como ela percebe o desenvolvimento da sua criança. E a última parte, que é o teste propriamente dito, onde nós avaliamos o desenvolvimento neuromotor, cognitivo e comportamental dessa criança. Então, ela é composta de passos, onde nós identificamos, resumidamente falando aqui, a avaliação da visão da criança em termos de acompanhamento, de fixação de objetos, a observação da musculatura ocular. Em seguida, nós vemos como essa criança se comporta na posição sentada, na posição deitada, que seria, em termos mais técnicos, em decúbito dorsal e em decúbito ventral. E observamos se essa criança também tem movimentos que nós chamamos de estereotipias, que seriam movimentos repetitivos, que algumas crianças que têm alteração sensorial e do desenvolvimento neuromotor podem apresentar. E ao final, na última parte, nós temos um conteúdo em que envolve a ação do avaliador, qual a minha decisão em relação a essa criança. Se essa criança se encontra num estado de desenvolvimento normal, qualitativamente e quantitativamente falando, se essa criança ela está necessitando de um acompanhamento por outro profissional mais especializado, ou se ela necessita ser avaliada por um outro teste que seja mais complexo. Porque o HINT, que é o Harris Infant Neuromotor Test, ele na verdade ele se configura como um teste de triagem, né? Nós vamos triar, vamos identificar naquela criança alteração ou não, e então podermos encaminhá-las para serviços mais específicos. A senhora falou sobre a saúde ocular. Como é que um cuidador, a mãe ou o cuidador, pode perceber esses sintomas? Dá para perceber na criança? É um assunto que ele é atual, é pertinente, mas que muitas vezes os pais, a família e às vezes os próprios profissionais que estão cuidando daquela criança, seja no ambiente hospitalar ou mesmo durante as consultas em postos de saúde ou clínicas, deixam passar despercebido essa área tão importante que é o cuidado com a visão, que é a saúde ocular. Como eu já tenho uma experiência desde 1991, 92, que eu venho trabalhando com a parte de saúde ocular, especificamente em crianças, nós temos observado que a população em geral, ela carece de conhecimentos para que a promoção da saúde ocular ela possa ser realmente efetivada. Então, nós temos, inclusive, criados instrumentos pedagógicos como manuais, como folders e outro tipo de instrumento para se trabalhar com o cego propriamente dito, num projeto de pesquisa que é financiado pelo CNPq, que é da Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Enfermagem, e que nós enfatizamos muito a questão de você trabalhar com a família. Então, quando o nosso bebê ele recebe alta, o que é que nós realmente deveríamos fazer? O que é que o enfermeiro que está ali orientando para alta hospitalar, ou mesmo durante a estadia em que aquele bebê e aquela mãe vão estar na maternidade, por exemplo, sistema de alojamento conjunto ou nas unidades neonatais, é explicar para essa mãe quais os principais sinais de alerta para que ela identifique se aquela criança tem um problema visual ou não. Por exemplo, as mães e os pais que ficam realmente durante o dia cuidando dos seus bebês, o que a criança pode apresentar? O que essa mãe tem que estar alerta? Tem que estar alerta se essa criança acompanha objetos desde bebê, porque desde bebê ele acompanha objetos. Se você coloca algo contrastante,
no seu campo visual, embora seja um segmento fugaz no primeiro mês de vida. Mas os pais podem, com o passar dos meses, oferecendo alguns objetos que contraste, por exemplo, o branco com o preto, o amarelo com o preto, o amarelo com o vermelho, cores bem vivas, porque a criança ela gosta desse tipo de objeto. E então ela vai o quê? Ela vai observar se essa criança acompanha ou não esse objeto. Vai observar outra coisa. Se essa criança apresenta algum tipo de alteração, por exemplo, nas pálpebras, se essas pálpebras estão edemaciadas, ou seja, inchadas ou não, se tem presença de secreção purulenta ou não, se essa mãe e esse cuidador, ela está atenta a utilizar medidas higiênicas, principalmente das mãos, ao cuidar dessa criança, porque é uma fonte de contaminação, de transmissão de infecções oculares, seria através das mãos, porque a criança e o cuidador, ele toca na criança, ele toca nos olhos, então é uma coisa que a gente enfatiza muito. E principalmente visitar o oftalmologista, tá? No primeiro ano de vida e seguida, e acompanhando pelo menos uma vez por ano, para que se possa ver se essa criança tem alguma alteração. Isso considerando a criança saudável. Já a criança que tem predisposição para apresentar problemas visuais, é mais intensa esse acompanhamento. Então a gente realmente estimula a que os pais participem, inclusive realizando a estimulação visual. Inclusive nós temos um manual que foi feito, foi direcionado para essa atenção dos pais no domicílio, que no futuro, em breve, nós poderemos estar aí reproduzindo e divulgando para alguns hospitais e maternidades. Esse é o nosso plano. Muito bom. Me conte uma coisa, a versão brasileira do teste de Harris, ele já está sendo aplicado aqui no Ceará? Bom, a versão traduzida do HINT, do Harris Infant Neuromotor Test, ela foi traduzida quando eu ainda estava no Canadá, que foi todo o processo dentro da metodologia do meu estudo no Canadá, e ao mesmo tempo, após ela ser traduzida, e foi uma tradução que envolveu, inclusive, a autora do teste, foi feita uma metodologia onde envolveram alguns tradutores especialistas na área ou não, e que ao final nós tivemos um comitê com a presença da autora da escala para que nós pudéssemos ver realmente a validade daquela tradução em termos de você observar que uma determinada palavra ela pode ter um significado diferente na língua portuguesa. Nós tivemos todo esse cuidado para que nós tivéssemos uma tradução fidedigna. Então, a partir desse momento, quando nós geramos a versão definitiva, ela está sendo aplicada com crianças cearenses através de um projeto de pesquisa de uma doutoranda que eu oriento no programa de pós-graduação em enfermagem da UFC, onde nós buscamos como objetivo validar o Harris Infant Neuromotor Test com crianças cearenses. E a proposta é que após essa escala ser validada para a cultura brasileira, ela possa ser estendida para outros estados do Brasil e assim nós pudermos contribuir, que essa foi e sempre será a minha proposta, de repassar o conhecimento adquirido para os outros enfermeiros e profissionais de saúde que trabalham com a avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança, devido a ela ser uma escala que pode ser utilizada por outros profissionais, como fisioterapeuta, como pediatra, o enfermeiro. Então, é uma ferramenta fácil uso, rápida, você não estressa muito a criança, você toca o mínimo possível na criança, então você observa o comportamento da criança, então isso é um ponto positivo dessa escala. Além do que, ela compõe itens que vê a participação da família no processo de desenvolvimento. Então, como eu percebo o meu filho? Nós temos perguntas dentro dessa escala em que eu pergunto como você observa o desenvolvimento do seu filho em relação, por exemplo, a outras crianças da mesma idade. Então, a mãe, o cuidador, ela consegue dar a sua opinião.
se meu filho está bem, se ela suspeita de alguma alteração ou se para ela é indiferente. Então, por isso esse teste, nós achamos, nossa hipótese, que ele será muito bem-vinda e muito fácil de ser colocada na prática. Mas o que nós não achamos muito fácil, porque nós sabemos que muitos projetos bons ainda estão no intramuros da academia e nós queremos expandir isso para a prática, no nosso caso, principalmente para a prática da enfermagem cearense, no cuidado à criança sadia ou não, porque essa escala ela pode ser utilizada tanto com a criança que nasce normal, ou seja, aquela criança que nasceu sem riscos para abalos em sua saúde, como a criança que pode ter nascido prematura, pode ter necessidade de oxigenoterapia ou outras terapêuticas ou internação. Essa escala ela tem esses dois focos. Aqui em Fortaleza, existem outras medidas de acompanhamento desse desenvolvimento infantil? Em termos como eu acabei de falar, dentro da academia, nos livros, nos momentos em que se está estudando o desenvolvimento infantil, nós percebemos que os professores, que os pesquisadores até tentam repassar o conteúdo específico para avaliação do desenvolvimento da criança. Mas em termos assim, de escala, principalmente na língua portuguesa, nós não temos. Na verdade, o nosso trabalho ele é pioneiro, a gente está trazendo não somente o RINT na língua portuguesa, mas como eu falei anteriormente, a gente está trazendo também a EIMS, que a EIMS é uma escala que já é muito utilizada em Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco, por alguns grupos de pesquisa, mas na versão da língua inglesa. Então, vai ser uma contribuição muito importante para a cultura brasileira, você conseguir validar essas escalas na nossa própria língua. Então, isso é um marco dentro do enfoque de uso de escalas para avaliação de desenvolvimento. As crianças canadenses, elas têm um desenvolvimento diferente das crianças brasileiras, das crianças cearenses. A senhora pode falar um pouco sobre isso, dessas diferenças? Bom, na minha experiência com as crianças canadenses, porque na minha prática eu fiz avaliação utilizando essas duas escalas com crianças canadenses. O que se observa em termos de marcos de desenvolvimento, nós não vimos muita diferença da criança, no meu caso, na área em que eu pesquiso, com as crianças cearenses que estamos a avaliar aqui. O que nós percebemos é que o nível de cuidado e saúde dessas crianças, por estarem num país onde se existe políticas públicas realmente efetivas, voltadas para o amparo dessas crianças, em termos de acompanhamento de pré-natal, em termos de assistência ao nascimento, em termos de acompanhamento pós-natal, até essa criança chegar à idade escolar, é bem diferenciada da nossa cultura, porque a nossa cultura nós sabemos. Ainda estamos, infelizmente, regidos por uma massa da população muito pobre, onde as crianças, isso é comprovado cientificamente, a nutrição está relacionada com o desenvolvimento infantil, desenvolvimento do cérebro, em relação às aptidões que cada criança pode adquirir no decorrer da sua vida, está relacionado um dos fatores somente, a questão nutrição. E a questão nutrição está diretamente relacionada com a questão socioeconômica. Então, no Canadá, esse problema nós não temos. Então, mas os marcos do desenvolvimento são os mesmos daqui. Nós vamos observar como que a criança senta, que idade é que ela senta, o momento que ela consegue passar de um decúbito para outro, ou seja, um decúbito dorsal, que seria deitado de costas, por exemplo, no colchão, em que idade é que ela vai começar a virar e passar a ficar de bruços, decúbito ventral. Então, isso é semelhante em termos de desenvolvimento da criança sadia. E as crianças que são patológicas, que já têm um desenvolvimento afetado, com certeza, tanto as do Canadá como as do Brasil, terão atraso nesse desenvolvimento.
mas não se pode comparar muito em termos de saúde, porque a cobertura dada a essas crianças no Canadá, especificamente na área que eu vivenciei, British Columbia, é fantástico. Por quê? Porque tanto a equipe multiprofissional que atua na área hospitalar, quanto na área, posso dizer assim, como saúde pública, realmente funciona. Então a gente consegue ter parâmetros do acompanhamento desse desenvolvimento dessa criança. Então a gente quer também trazer um pouquinho disso para cá. É uma proposta, mas a gente sabe que é uma coisa muito macro, porque depende das políticas públicas também. E a saúde da futura mamãe, ela também vai influenciar para o desenvolvimento dessa criança? Ah, com certeza, né? Porque o bebê, quando ele é gerado, ele passa a depender totalmente da mãe, da alimentação da mãe, vai depender da vida da mãe, da qualidade de vida que ela tem, da questão, essa qualidade de vida que envolve tanto a saúde mental como a saúde física, e isso vai interferir no desenvolvimento do bebê ainda em útero. Então, se vê que isso também já existem muitos trabalhos desenvolvidos, tanto na área de psicologia como na área médica, na área de enfermagem, essa importância da saúde da mãe para o bom desenvolvimento do feto. Por isso que as estratégias do acompanhamento pré-natal, que é antes do nascimento do bebê, durante o nascimento do bebê, com uma melhor qualificação da equipe de saúde que dá assistência a essa mãe e a esse bebê durante o parto, e o acompanhamento da mãe após o parto, é de extrema importância, porque aí até a própria saúde da futura mamãe e da mamãe após o parto, ela vai o quê? Ela precisa ter o mínimo de nutrição, de acompanhamento da equipe multiprofissional, da equipe de saúde, para que ela possa aleitar, por exemplo, o seu filho, para que ela possa conseguir ter um mínimo de dignidade, o conforto, a higiene, o acompanhamento de uma forma mais geral. E muitas vezes nós nos decepcionamos pela a nossa realidade brasileira, nos deparamos com situações que muitas vezes não conseguimos pôr em prática o que realmente é o ideal, porque vários fatores